Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 12 de junho de 2019, são 16 horas e 23 minutos. Geralmente, todos os domingos pela manhã, o cristão vai à escola bíblica dominical para aprender mais sobre a Bíblia. A escola bíblica dominical foi fundada pelo jornalista metodista Robert Hicks em 20 de julho de 1780 na Inglaterra, e até hoje a escola bíblica dominical é uma referência no ensino bíblico. No entanto, ela te ensinou algumas coisas erradas. Acompanhe agora algumas coisas que você aprendeu errado na escola bíblica dominical. Você aprendeu que foi colocado na arca de Noé um par de cada animal. No entanto, a Bíblia diz que foram 7 pares de animais limpos, 7 pares de aves e 1 par de animais impuros. Gênesis capítulo 7, versículos 2 e 3. Você aprendeu que a vara de Moisés transformou numa serpente diante de Faraó. Na verdade, a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 10, que foi a vara de Arão e não a vara de Moisés. Você aprendeu que Moisés tocou no Mar Vermelho e ele se abriu. Mas a Bíblia diz que Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus o fez abrir. Moisés estendeu a mão e não tocou o mar. Êxodo capítulo 14, versículo 21. Você aprendeu que Dalila raspou a cabeça de Sansão, mas a Bíblia diz que foi um homem quem raspou a cabeça de Sansão e não Dalila. Juízes capítulos 16, versículos 19. Você aprendeu que Absalão morreu pendurado pelos cabelos numa árvore, mas a Bíblia diz que foram 10 jovens que feriram Absalão e o mataram. Segundo Samuel capítulo 18, versículo 15. Você aprendeu que Elias foi levado ao céu por uma carruagem de fogo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que foi por um redemoinho, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Você aprendeu que Jonas foi lançado na praia de Nínive. E como o povo de Nínive adorava um peixe, creram que Jonas era de fato um profeta enviado. Mas a Bíblia não diz que Jonas foi lançado na praia de Nínive. A Bíblia diz que foi numa praia que ficava a 3 dias de jornada de Nínive. Jonas capítulo 3, versículo 3. Você aprendeu que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, mas a Bíblia diz em Ageu capítulo 2, versículo 9, que é a glória da última casa e não da segunda. Você aprendeu que foram 3 reis magos visitar Jesus em seu nascimento: Baltazar, Belquior e Gaspar. Mas, na verdade, a Bíblia não diz quem eram reis e nem quantos eram. Mateus capítulo 2, versículo 1. Você também aprendeu na escola bíblica dominical que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você falará para esse monte e ele se lançará daqui. Na verdade, o que a Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 17, versículo 20, que se tiveres fé como o grão de mostarda e não do tamanho. Você aprendeu que as 5 virgens imprudentes dormiram enquanto aguardavam o noivo, mas a Bíblia diz que todas as 10 virgens dormiram. Mateus capítulo 25, versículo 5. Você também aprendeu na escola bíblica dominical que você não pode e não deve enterrar os seus talentos, numa referência à parábola dos talentos que é mencionado no livro de Mateus capítulo 25. Entretanto, no versículo 27, vai falar que o seu senhor disse para ele colocar o talento no banco e entregar aos banqueiros. Ou seja, a parábola dos talentos não fala de habilidades ou de dons. A parábola dos talentos fala acerca do financeiro, fala acerca de dinheiro. Você também aprendeu na escola bíblica dominical que Maria Madalena era uma prostituta. Na verdade, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 2, que de Maria Madalena saíram 7 espíritos malignos, mas a Bíblia não menciona que ela era prostituta. Você também aprendeu na escola bíblica dominical que o pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi em busca da ovelha perdida. Na verdade, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 4, que as ovelhas foram deixadas no deserto e não no aprisco. Você aprendeu que o filho pródigo comeu comida de porcos, mas a Bíblia diz que ele desejou comer, mas ninguém lhe dava nada. Lucas capítulo 15, versículo 16.
Você aprendeu que Jesus açoitou os vendedores no templo. A Bíblia diz que Jesus expulsou, mas não diz que açoitou. João capítulo 2, versículo 15. Você também aprendeu na escola bíblica dominical que o discípulo Pedro perguntou: Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Na verdade, o que a Bíblia fala no livro de João, capítulo 6, versículo 68, que a pergunta foi: Senhor, para quem iremos nós e não para onde? Você aprendeu que a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que eram trazidos e colocados enfermos para que ao menos a sombra de Pedro cobrisse alguns, e eram todos curados. Mas a Bíblia não diz que era a sombra de Pedro que os curavam. Atos capítulo 5, versículos 15 e 16. Você aprendeu que Deus não quer quantidade, quer qualidade. Mas a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Você também aprendeu na escola bíblica dominical que quem tem promessas de Deus não morre. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, que todos esses morreram na fé e não alcançaram as promessas. Mas não é por esses e outros erros que você deixará de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!